Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa Zé Cidade, aqui no nosso canal, começando o penúltimo mês do ano de 2024, né? E vamos ainda repercutindo as eleições municipais deste ano, que tivemos aí no dia 6 de outubro as eleições municipais, claro, com os municípios com menos de 200 mil eleitores. Tivemos aí no último dia 27 para os mais de 200 mil eleitores, então. E aqui em Ijuí, então, nós tivemos esta eleição com muitas novidades, né, no pleito de 6 de outubro. Vamos continuar repercutindo isso, recebendo nesse momento mais um vereador, ele que foi reeleito, o vereador Matheus Pompeu de Matos, do PDT. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal para nós repercutir um pouco, avaliar essas eleições. Tudo bem, vereador Matheus? Almir, aos espectadores aí, ZS TV e Juí, um prazer mais uma vez retornar aqui. Já estava com saudade, né? Fazia tempo que não falávamos aqui, estávamos há algum tempo já tentando achar agenda, tanto na minha como na sua, e agora conseguimos então estar aqui presente para fazer aí um rescaldo, uma análise, uma reanálise, um agradecimento também para os nossos eleitores aí por essa reeleição. Como é que está para avaliar este pleito, vereador Matheus, que tivemos, como disse, muitas novidades, claro que algumas já esperadas ou projetadas, enfim, mas mudanças principalmente no Legislativo, com 9 caras novas que vão ingressar, claro que aumentou também as vagas, de 15 para 17 vereadores, mas de que forma que você avalia a participação do PDT e a sua campanha também durante esse pleito? Então, a gente avalia de forma positiva a nossa campanha, né, Zalmir? Foi uma campanha aí, tu pode acompanhar de perto, a comunidade também, uma campanha familiar, uma campanha de amigos, caminhadas nos nossos bairros, corpo a corpo, na rede social também, expondo o que a gente fez, que eu falava para ti ainda no início dessa legislatura, que não se findou ainda, né? Quando a gente é eleita a primeira vez, e já saúdo e parabenizo os nove novos colegas que vêm agora para compor o nosso parlamento ijuense, a primeira vez você é uma promessa. Então você é uma expectativa, as pessoas votam em ti esperando que mude o status quo, que melhore em alguma situação do nosso município. E quando concorre à reeleição, que é o meu caso, e o caso de outros colegas que concorreram também, você vai a julgamento da população, o voto, a urna, e a gente agradece aí os 1.197 votos que nos deram esse segundo mandato, uma reeleição muito sólida, com ampliação ainda na nossa votação. Fizemos aí, Zalmir, quase que 25% dos votos totais do nosso partido, então quase um quarto dos votos. E isso muito nos honra, nos deixa com muita responsabilidade, inclusive. E, por outro lado, essa é a nossa análise pessoal enquanto candidatura. Agora, análise partidária, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, Zalmir. A gente nunca fugiu aqui aos questionamentos, né? Infelizmente, foi aquém do que se esperava, aquém do que se projetava. Fazíamos já alguns alertas, inclusive aqui no teu programa, sobre o risco da coligação com o PT. Né? Alertava isso, eu fui contra desde o princípio contra essa coligação, colocava isso como última hipótese. Antes dela, inclusive, disse aqui que preferia em penúltima hipótese, melhor dizendo, um apoio crítico ao prefeito Andrei, do qual já parabenizo pela reeleição. Inclusive você foi criticado internamente em função do seu posicionamento, né? Talvez hoje a gente faça essa análise. Claro, o jogo é jogado, é fácil comentar, mas lá atrás eu já dizia isso. Não há nada pior que sermos vice do PT. Tá aí a prova, as urnas responderam isso, as urnas mostraram isso. Nós tivemos aí um debate, uma discussão internamente no nosso partido, que consta mais de 3 mil filiados, 80 membros titulares do diretório, 27 membros foram contra a coligação, 53 a favor. E aí, então, o presente mostra quem estava certo, o presente mostra, infelizmente, uma realidade que a gente já tinha essa visualização anteriormente, só que alguns preferiram, né, pagar para ver, e infelizmente está aí essa situação. Agora a gente tem que reorganizar a casa, o PDT sim está vivo, né, não há que se falar de outra forma. Enfim, a gente tem exemplos de outros partidos, o próprio PSD, né, que elegeu 3 vereadores. Quem que era o PSD há 4 anos atrás? O próprio Progressista, que se reinventou, se renovou, tem-se o prefeito Andrei como uma liderança e hoje reeleito para o seu segundo mandato. Então o PDT, com certeza, é importante fazer essa análise. Internamente nós temos uma reunião marcada já para metade desse mês, vamos fazer
essa análise interna. Temos um seminário estadual, inclusive, lá em Porto Alegre, convocado pelo presidente estadual do partido, que é o deputado Pompeu de Matos. Também faremos essa análise numa conjuntura macro, né, de qual que é a posição do PDT, que é um partido histórico, Zalmir, tanto para Ijuí como para o país. Né? Então, há que se dizer do nosso saudoso eterno líder Leonel Brizola, João Goulart, Pasqualini, Getúlio Vargas, enfim, é um partido que tem história e tem raiz, e a gente quer reacender essa história do velho Brizola, o PDT com lado, com coerência, um PDT pensado sim para o trabalhismo, para a população, e sempre a harmonia entre trabalho e capital é fundamental nisso. Então, nós temos que fazer essa análise e dizer, parabenizar também o colega vereador César Busnello, que foi o segundo vereador da nossa bancada a ser reeleito, e também parabenizar os demais vereadores que concorreram pelo PDT, que somaram-se à legenda, infelizmente não lograram êxito, e trabalhar daqui para frente, reafirmando a nossa essência trabalhista. E talvez já adiantando uma pergunta sua, somos oposição, sim, faremos oposição, mas não aquela oposição, Zamir, do quanto pior melhor, de torcendo para dar errado, não, uma oposição construtiva, uma oposição que vai trabalhar junto. Hoje mesmo, né, sexta-feira, estivemos amanhã, juntamente com o deputado federal Pompeu de Matos, no gabinete do prefeito Andrei, onde fomos muito bem recebidos pelo prefeito e o vice-prefeito Barrichello, entregando uma emenda de R$528 mil de recurso livre para a saúde do município, que vai ser utilizado, então, para a diminuição das filas das cirurgias eletivas, de hérnia, de catarata, enfim, que é um recurso muito importante aí para o nosso município, para a nossa gente. Só nesse ano de 24, Zamir, foram mais de R$3 milhões de emenda do deputado Pompeu. E nós falávamos muito isso. Ali tínhamos progressista, que é o prefeito Andrei, liberais, o vice-prefeito Barrichello, e trabalhistas, eu e o deputado Pompeu. 3 siglas distintas, mas passada a eleição, Zamir, unidas por um ideal e por um partido que tem 4 letras, Ijuí. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Bom, agora, essa discussão que o partido vai fazer a partir de agora para trabalhar essa avaliação, essa reestruturação, vereador Matheus, no seu entendimento, de que forma deve passar por isso, como que deve ser, até porque daqui a 2 anos tem eleições, e eleições importantes também, que é com relação aí à Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Senado, Câmara Federal, Presidência da República, enfim. Como é que já vai partir essa discussão interna do partido, saindo de uma derrota, como você disse mesmo, que você não apoiou na sua campanha aí, o candidato a prefeito foi o do PT, mas você é do PDT e o PDT continua. O PDT foi vice, perdeu, mas não morre, continua vivo, claro, né, vereador? Na verdade, só fazendo uma ressalva, se me permite, Samir, a gente não apoiou na pré-convenção, tampouco na convenção, fomos voto vencido, mas na campanha eleitoral, Zalmir, todo o meu material constava, a majoritária, Beto, né? Meu comitê de campanha também lá estava estampado a logo da majoritária, né? Enfim, o que tu se refere eu entendo. Não, nas caminhadas não estávamos juntos, nós tínhamos a nossa caminhada. Isso aí. Nós tínhamos a nossa caminhada, nós tínhamos o nosso grupo, que infelizmente, Zalmir, não casa. Não casa com o grupo do PT. E um recado aqui que eu deixo também para a comunidade e também para os nossos colegas partidários, a eleição acabou, né? Terminou a eleição, essa coligação com o PT ela se encerrou no dia da eleição, no dia 6 de outubro às 17 horas, onde a coligação fora derrotada. Não existe uma federação, não existe uma coligação permanente, nós somos trabalhistas. Né? Então, e eu vou trabalhar internamente dentro do meu partido e assim também para a comunidade, para dividir, para botar um delimitador muito, muito importante nisso. Nós não somos governistas, nós não somos aliados ao prefeito Andrei, como eu falei aqui, nós somos oposição, isso nós vamos demarcar, né, na Câmara através das nossas manifestações, trabalhando em conjunto sempre que for necessário, logicamente, mas nós também não estamos do lado do PT. Nós temos o nosso lado, que é o lado do PDT. E Ijuí sempre foi assim, e no meu entendimento, a minha humilde opinião, entrando ontem na vida pública, eu acho que é assim que tem que ser no Estado e é assim que tem que ser no país. O PDT tem a sua trajetória, tem o seu passado, tem a sua história, e o PDT tem lado. E é o lado do trabalhador, o lado do microempresário, o lado do grande empresário, e defendendo sempre a sua bandeira maior, que é a educação.
Certo. Bom, o PDT tem suas lideranças aqui do município, claro, o deputado Pompeu, tem o deputado Gerson Burman, e aqui também, né, com os das antigas, né, que é o ex-prefeito Valdirec, ex-prefeito Balim e tantos outros, né? Como que deve, no seu entendimento, passar essa reestruturação para que possa o PDT ter outras lideranças mais novas que possam assumir, digamos assim, isto para sair dessa decisão de que ficou para trás o PDT até então nessas duas últimas eleições, vereador Matheus? Eu acho que, como eu falei anteriormente, nós somos obrigados a passar por uma renovação. Uhum. Então, por muito tempo estivemos uma hegemonia, né, pouco atacados, uma zona de conforto, diríamos até. Sim. Né, quem definiria quem ia ser o prefeito de Juí era o PDT. Uhum. Por muitos momentos aconteceu isso. Né? Diga-se de passagem, a dobradinha que muitas vezes a gente fazia, Gerson, Valdir, Balim, enfim, e por muito tempo aconteceu isso. Sim. Agora é um outro momento, nós temos que fazer essa leitura e nós precisamos renovar. Né? A comunidade pede por isso. E eu me coloco, Zalmir, já falei para o nosso presidente Antenor Weiler, para alguns companheiros do partido também, e em outros meios de comunicação, na própria Rádio Repórter, eu me coloco à disposição do partido. Né? Eu não concorro mais a vereador, foi minha última eleição para vereador, entendia que uma reeleição a esse cargo legislativo era importante para colocar à prova o nosso trabalho, e agradeço que mais uma vez a aprovação a ele, e entendo que a gente tem que evoluir. Tá? Então, 26 tem uma eleição, posso sim concorrer a deputado estadual, né? Tenho prerrogativa para isso, e também em 28, se essa for a vontade do meu partido, meu nome está à disposição também para concorrer ao Paço Municipal. Então, pé no chão, Zalmir, ninguém é mais do que ninguém, sim, mas eu acho que a gente tem que colocar o nome da gente à disposição. Claro. Muitas pessoas nos questionavam agora, já na rua, por que não foi você? Porque exato, essa coligação não ficou boa, para nenhum dos lados, nem para o PT, nem para nós. Quem ganhou com essa coligação foi o prefeito Andrei. Sim. Foi a única pessoa que teve, o único grupo que teve um benefício disso foram teoricamente, nossos adversários, né? Porque não foi foi maléfico para nós como também para o PT. Agora, então, a sua intenção hoje, então, é ser candidato a deputado estadual em 2026? Esse é o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo hoje, passada essa eleição, é concorrer a deputado estadual. E, claro, tem que passar também por um aceite do nosso diretório. Aí, diga-se de passagem, o nosso diretório estadual, não é o diretório municipal. E, claro que, de regra, tem que se ter aí essa indicação. O ideal seria isso, né? E eu creio que não vai ser nos tirado esse direito. E diretório estadual esse que eu também faço parte como membro efetivo, né? E certamente aí estaremos possivelmente em 26 defendendo as bandeiras do PDT nessa renovação. Nessa renovação que a gente precisa fazer de dentro para fora e para nós conseguirmos aí cada vez mais evoluir e manter acesa aí a chama do nosso trabalhismo. Bom, aqui hoje, eu até falava há poucos dias na rádio, você é a principal liderança do PDT hoje, porque você foi o vereador mais votado, você tem esta intenção de concorrer a deputado estadual e também, quem sabe, a prefeito em 28, que você disse que não é a última vez que concorre a vereador. Nesse sentido, você acha que é dessa forma também, vereador Matheus? Na verdade, a liderança, né, Zalmir, a gente não se auto-intitula líder, né? Então, fico feliz aí com a liderança se conquista, e você conquistou diante da comunidade com os votos, né? A liderança se conquista, os nossos correligionários também, a comunidade, nossos companheiros de partido também têm visto isso. E eu fico feliz, porque com todo respeito ao companheiro Busnello também, o Busnello, eu creio que essa votação que ele fez, foram 799 votos, né? É uma votação talvez muito mais dele do que partidária, porque ele chegou há pouco tempo no partido. Sim, e foi muito bem recebido de braços abertos e é um de nós já. Só, aí tu bem fala, bom, vamos colocar num panorama outras lideranças históricas trabalhistas, infelizmente não tiveram êxito, né? Exemplo do nosso colega de bancada, vereador Josias, né? Que fez uma votação muito aquém do que a gente imaginava, do que a gente torcia, inclusive, né? E isso talvez demonstre alguns posicionamentos que em algum momento a gente tem, a comunidade julga, e ninguém é maior do que a urna, né? Então a gente tem que fazer essa leitura, tem que fazer esse apontamento, e eu me sinto muito, muito orgulhoso disso.
talvez recebi mais do que merecia, só que agora me deixa uma responsabilidade muito grande para mostrar e fazer por merecer essa confiança que eu tive da comunidade juiense. Você teve um aumento de votos também, né? Tive um aumento de votos. Mas, mesmo assim, parece que você esperava mais do que isso pelo trabalho, pela campanha, enfim? Se tu perguntar, Zalmir, para os 124 candidatos que concorreram e para os 17 eleitos, todos acho que vão deixar de lado o Eliezer aqui. Eu acho que o Eliezer não imaginava tanto voto, né? Mas tirando o Eliezer, então, que é um querido também, vai compor o legislativo junto conosco, e todo mundo imaginava que faria mais votos. Né? Todo mundo imaginava que faria mais votos. E eu acho que não se tem injustiça nisso. Né? Não se tem injustiça, é reflexo do seu trabalho. E talvez, sim, o que nos desidratou um pouco, digo a bancada trabalhista, eu entendo novamente aqui que for a coligação, infelizmente. Né? Então o PDT sempre teve um protagonismo, sempre teve aí grandes lideranças e se imaginava muito isso. Se imaginava que o deputado Gerson Burman viria para concorrer, até porque era uma eleição gratuita para o deputado. Ele continuaria deputado, concorreria a prefeito, né? Isso manteria a estrutura partidária aqui, manteria a organização, manteria o afinco dos trabalhistas. O próprio Beto aceitaria talvez ser vice dele, aí teria uma união muito mais aceitável do que o contrário. E não aconteceu. O prefeito Valdir também, em certo momento, entendeu que não se tinha momento para concorrer mais, tendo em vista as portas que acabavam se fechando da coligação, o tempo que a gente ficou até definir todas as questões. Por isso que a gente tem que largar na frente. Né? Então, isso eu falava já antes da eleição. Passou 2024, passou a eleição, no dia seguinte nós temos que começar a construir um nome para ser candidato a prefeito. Esse é o grande erro que nós tivemos na outra eleição, talvez. Nós já tínhamos que ter começado a construir nomes para colocar em evidência e trabalhar esses nomes, sejam por dirigentes partidários, sejam nos meios de comunicação, como a rádio, como a internet, e também na Câmara, dar uma ênfase, dar um enfoque para essa pessoa, seja ele o vereador Matheus Pompeu, seja ele o vereador César Busnello, seja ele o Josias ou a Lígia, seja quem for. Mas nós temos que ter uma unanimidade nesse nome, e por mais que não se tenha após definido, tem que se ter a união em torno desse nome, e a gente começar a construir um novo caminho, uma nova alternativa para Ijuí, lembrando que não se tem mais a possibilidade da reeleição para o prefeito André. Então, o certo em 28 é que será outro prefeito, quem a gente não sabe. Até porque o prefeito Andrei foi uma grande liderança que surgiu e digamos que ele conseguiu conquistar dentro do trabalho e dessa renovação também que o Partido Progressista fez. Vamos fazer uma observação aqui dentro do trabalho e da luta, e da briga. Não foi fácil também, a gente acompanhava, não era da política ainda, mas depois a gente nos momentos conversou também, não foi fácil, não foi chegar aqui, Andrei, senta aqui, agora tu... Foi abaixo de muita luta, muita batalha, inclusive ele fora contra a coligação do Progressistas ainda no governo Valdir Reck, fizemos a dupla os Valdir, né? Ele foi contra, se posicionou contra e depois ele assumiu o seu protagonismo. Então, é importante ressaltar isso. Na política ninguém vai chegar e te oferecer o teu lugar. Tem que brigar por isso e demonstrar o teu espaço e o teu merecimento. Quem sabe você segue nesse mesmo caminho agora. Você foi contra a atual coligação e agora, quem sabe na próxima você vai ser o prefeito pelo PDT, né? Isso aí só o futuro vai dizer, né? Vamos trabalhar para isso. Tem um mandato pela frente ainda, né? Isso aí. Muito bem. Muita coisa para mostrar agora nesse período. Agora, nesta situação, nós temos aí a coligação do PDT, ficou com o PT, com 4 vereadores somente. Como você disse, é a oposição, mas de que forma você entende que vai ser essa oposição? É claro que se levar em conta na gestão que encerra dia 31 de dezembro, mais de 90%, acho, dos projetos que foram enviados para a Câmara, mesmo que antes o PDT tinha a maioria, foram aprovados, né? Mas de que forma que você vê, nesse sentido, já essa composição, bem como também a parte da formação da mesa diretora, que já nos bastidores já vem sendo articulado, de que maneira que você já projeta tudo isso, vereador Matheus? Eu vejo assim, Zalmir, a primeira olhada parece que vai ser muito fácil para o prefeito Andrei a aprovação dos projetos que ele entender. Ele tem algumas reformas, talvez amargas, por vir aí. E eu já vi de outra forma. Né? Primeiramente, que eu entendo que o mais salutar para a comunidade, para o município,
é a oposição ter maioria nos parlamentos, Sim. no legislativo. Que aí se tem uma discussão maior, se tem um diálogo maior dos projetos. E isso eu faço a minha culpa pro próprio PDT quando estava lá. Sempre teve ampla maioria e isso talvez não seja tão benéfico para a comunidade. Acaba se acomodando, né? Acaba se acomodando, é importante o contraditório, é importante uma oposição. Muitas vezes as coisas acontecem pela oposição estar ali cobrando e não deixar também o executivo acabar ficando numa zona de conforto. Mas eu entendo assim, os vereadores que estão entrando, 9 são novos, né? E temos vereadores conhecidos na comunidade, empresários, policiais militares, enfim, que é o caso do Bischoff. E cada vereador tem sua personalidade. Sim. Eu não acredito, Zalmir, posso estar enganado aqui, posso estar voltando aqui a 1 ano, 2 e me enganei. Mas eu não acredito em voto de cabresto, em voto do que o prefeito mandar, e acho que talvez nem o Andrei tenha essa pretensão. Né? Os projetos têm que ser muito bem discutidos, e discutidos com o parlamento também, para não tomar ferro, que a gente diz, para não perder, como já aconteceu nessa legislatura, inclusive com maioria, o prefeito teve vetos derrubados, teve projetos não aprovados, fizemos história quando o presidente em 2022 tivemos um decreto legislativo que derrubou o decreto do próprio prefeito com votos da bancada governista. Projeto de decreto legislativo deste vereador enquanto presidente, e derrubamos com ampla maioria com votos da bancada governista. Então, mais ou menos assim, se o projeto é bom, se o projeto agrega para a comunidade, terá nosso apoio, terá o nosso voto favorável. Só que, claro, não é tão simples assim. De forma alguma o prefeito vai querer mandar algo que seja ruim para a comunidade de forma dolosa, como a gente fala no direito, de propósito. Porque às vezes o entendimento dele é outro, né? O entendimento é uma forma pensa diferente. E nós, enquanto parlamentares, temos nossa forma de pensar, e se convencidos do contrário, podemos ter esse posicionamento alterado. Senão fica aquela questão de convencimentos, de retóricas, e aí a gente vai pro voto. Mas assim, é sempre colocando a política, né, o lado político à frente disso, nunca discussões pessoais, né? Nunca personificar essas questões levando para o lado pessoal, seja de prefeito, seja de vereador, seja de vice-prefeito, mas sempre pensando no bem comum da nossa comunidade. Eu acho que esse é o foco principal e assim que o Legislativo deve caminhar em 2025. Tá certo. Ok, vereador Matheus, obrigado por estar aqui conosco, então, falando um pouco sobre esse processo eleitoral e também já projetando as ações a partir de agora na política, que intensificam nesse final de ano, e a partir de janeiro muito mais trabalho, porque daqui 2 anos tem eleições de novo, né? E assim vai as boas coisas, né? Termina uma eleição, começa outra, né? Tem até um projeto para unificar as eleições, acho que é a melhor coisa, mandato de 5 anos, uma eleição só, acho que é a melhor coisa que tinha. Fim de semana passado estava na nossa querida terra de Santo Augusto lá, visitando o nosso vereador reeleito e presidente do partido lá, reeleito para o 9º mandato, Zamiro. Nosso querido Horácio, né? Ivanete, também nossa vereadora eleita para o 1º mandato, e também nosso vice-prefeito do PDT eleito, o Maccioni, e já estamos dando nossas caminhadas na região, Zamir, conhecendo um pouco mais aí dos nossos municípios vizinhos aí, e fazendo algumas boas amizades e ampliando outras, né? Quero agradecer mais uma vez ao espaço, né? A cobertura excepcional que tu tem feito da política juiense, tanto no período eleitoral como pós-eleitoral, e o acompanhamento das nossas sessões legislativas, que é fundamental, né, então, para a comunidade estar atento ao que acontece no parlamento, e me colocar à disposição, nosso mandato à disposição da senhora, do senhor e juiense, né, que a gente possa fazer um ótimo trabalho aí nesses próximos 4 anos no Legislativo juiense, que talvez possam ser 2 anos, né, Zamir? Vai depender da vontade. Depende do eleitor. Do eleitor, né? Numa possível pré-candidatura, e também também do nosso partido. Tá certo. Ok, obrigado então. Assim conversamos com o vereador Matheus Pompeu de Matos, do PDT, falando aqui no nosso canal.